Agora que sabemos escrever as colunas de entrada, está na hora de aprender a chegar na coluna de saída. Quando a expressão é complicada o suficiente para que os cálculos não possam ser feitos de cabeça, é conveniente introduzir colunas auxiliares contendo os resultados parciais. Para ilustrar o processo, construiremos a tabela verdade dessa expressão x da imagem. Ela envolve 4 variáveis e, portanto, terá 16 linhas. Vamos preencher os valores de entrada conforme nós já aprendemos. Aqui na coluna mais na direita, nós vamos alternar entre F e V. Agora serão 2 Fs seguidos de 2 Vs. Como o dobro de 2 é 4, o padrão de repetição agora será de 4 Fs seguidos de 4 Vs. E, finalmente, na coluna mais à esquerda, vão ser 8 Fs e 8 Vs. Preenchidas as colunas referentes às variáveis de entrada, agora vamos focar nos passos necessários para escrever a expressão para x. Observamos que ela envolve um e entre essas duas expressões, uma que foi destacada em tom alaranjado e outra em verde. Então, para calcular x, nós precisaremos primeiro calcular cada uma dessas duas expressões. Vamos primeiro nos concentrar em calcular a alaranjada. Vemos que essa expressão alaranjada é um ou entre essas duas outras. A primeira dessas é o P1. Só que nós já temos uma coluna dando o valor de P1. Então, não precisamos fazer nada com relação a esse valor. Mas e quanto é esse aqui? Esse daqui é a negação de P2. Nós não temos ainda nenhuma coluna que corresponda a esse valor, então nós vamos criá-la. Bom, a negação de P2 é o inverso dessa coluna aqui. Então, vamos preencher a coluna da negação de P2 com a negação dos elementos da outra coluna. Por exemplo, esse F aqui, ele vai virar V, já que a negação de F é o V. Esse F aqui, ele vai virar V. E o próximo? Outro F, que também vira V. Indo para o seguinte, nós temos outro F, que mais uma vez vira um V. Agora, esse daqui é um V. Então, a negação dele vai ser um F. E assim por diante, eu vou seguindo até preencher toda a coluna da negação de P2. Ótimo, terminamos essa coluna. Mas o nosso objetivo imediato era calcular o valor dessa expressão em laranja aqui. E agora nós já podemos, porque nós já temos colunas referentes tanto a P1 como a negação de P2. Então, vamos calculá-la. Olha o símbolo do ou aqui. Então, o valor dessa coluna é um ou entre essas duas marcadas aqui. Uma forma natural de prosseguir é ir de linha em linha e calcular o ou entre os dois valores correspondentes nas colunas em verde. Assim, na primeira linha, calcularíamos o ou entre esses valores aqui, F e V. Isso resulta em V. Indo para a linha a seguir, temos novamente o ou entre F e V, o que resulta em V. E assim por diante em todas as linhas. Esse método funciona, mas é lento e é relativamente fácil de errar. Existe uma forma melhor. Voltemos ao início, então. Desejamos calcular o ou entre a coluna P1 e a coluna não P2. Uma característica do ou é que só existe uma situação em que ele é falso. É quando todos os parâmetros são falsos. Então, ao invés de calcular o ou linha a linha, como anteriormente, nós podemos procurar as linhas em que ambos os parâmetros são falsos. Claramente, são essas as linhas em que os dois parâmetros são falsos.
Então, essas serão as únicas linhas em que esse ou resultará no valor falso. Então, podemos preencher a última coluna com Fs, no que diz respeito a essa linha, e preencher todos os outros valores da coluna com V. Esse processo é muito mais rápido do que fazer linha a linha. Bom, essa coluna corresponde à expressão em laranja. Mas para calcular x, ainda precisamos calcular o outro valor, que era aquele que nós destacamos em verde. Será que conseguimos calcular diretamente o valor desta expressão ou precisaremos criar colunas auxiliares antes? Vemos que a expressão envolve apenas os valores de P3 e P4, ambas colunas que felizmente já temos. Então, significa que nós já podemos calcular o valor dessa expressão em verde. Bom, qual é a expressão que aparece na definição dessa coluna? Nós vemos aqui que é um E. E qual é a peculiaridade do E? A peculiaridade do E é que só existe uma situação em que ele é verdadeiro, que é quando todas as componentes são verdadeiras. Então, de maneira muito parecida com a que fizemos antes, o atalho agora consistirá em procurar as colunas em que ambos os parâmetros são verdadeiros, que serão esses aí. Então, esses serão os únicos valores em que esse E resultará em V. E os outros valores da coluna certamente terão que ser falsos. Bom, e agora? Lembremos que x é uma operação lógica entre essas duas operações, duas expressões, alaranjada e verde. Ambas já foram calculadas. São essas duas em destaque aqui. Então, já estamos em condições de calcular x. Qual é a operação que precisa ser feita entre essas duas colunas para obter x? Como vemos, é um E. E a propriedade do E é que ele só é verdadeiro quando todas as suas componentes são verdadeiras. Então, procuraremos as linhas em que ambas as colunas são simultaneamente V, que claramente seriam essas aqui. Então, essas são as únicas linhas em que o x vai resultar em verdadeiro, sendo falsa em todas as outras. Isso, a princípio, finaliza a questão. Na maior parte das vezes, não há necessidade de se eliminar as colunas auxiliares. Mas, caso se deseje, você pode identificar quais são as colunas auxiliares e removê-las da tabela, até você obter essa versão enxuta, em que aparecem apenas as variáveis de entrada e a variável de saída.